seja muito bem-vindo ao Saúde em Foco, o seu programa todas as quintas-feiras dedicado à informação, prevenção e bem-estar. Com a apresentação comigo, Luciana Novaes, e com o farmacêutico Islan Aguiar, dois profissionais comprometidos em levar até vocês as principais novidades, orientações e entrevistas com especialistas das mais diversas áreas da saúde. Programa produzido pela equipe de jornalismo do Portal Notícias Bahia. O programa tem como missão aproximar as informações de qualidade do seu dia a dia, promovendo uma vida mais saudável, consciente e equilibrada. Sintonize, participe e se cuide, e cuide da saúde com quem entende do assunto. Saúde em Foco, informação que faz bem. E já se encontra aqui nos nossos estúdios Marta Fonseca, o meu parceiro aqui de bancada, Islan Aguiar. Muito bem-vindos. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Islan. Boa tarde, Luciana. Marta Fonseca, referência em saúde e performance em Vitória da Conquista. No cenário da saúde, o bem-estar de Vitória da Conquista, o nome de destaque, Marta Fonseca, com uma trajetória marcada pela dedicação e constante atualização profissional. Marta é referência na área de emagrecimento, performance e qualidade de vida na cidade e região. Graduada em Educação Física e Nutrição, Marta Fonseca contribuiu com uma carreira sólida ao aliar conhecimento técnico e sensibilidade no atendimento aos seus pacientes. Sua formação inclui especialização em emagrecimento e performance, além de diversas pós-graduações que completa sua atuação como prescrição e fisioterápico. De fitoterápicos. Emagrecimento e estética, saúde, qualidade de vida e nutrição esportiva. Atualmente, Marta Fonseca atua como personal trainer e nutricionista, oferecendo um atendimento individualizado, focado na combinação de estratégia alimentar personalizadas, orientação para o uso responsável de fitoterápicos e programas de tratamento físico adaptado à necessidade e ao perfil de cada cliente. Seja na busca pelo emagrecimento saudável, na melhora do performance esportivo ou na promoção de um estilo de vida equilibrado, Marta Fonseca é considerada uma profissional de excelência. Seu consultório em Vitória da Conquista recebe diariamente pessoas que buscam qualidade de vida, resultados efetivos sobre sua orientação especializada. Além do trabalho direto com seus pacientes, Marta também é reconhecida pelo compromisso com a educação em saúde, participando regularmente de cursos, palestras e eventos, sempre atualizada com mais recentes evidências científicas. Vitória da Conquista se orgulha de contar com um profissional como Marta Fonseca, cuja atuação vai além do aspecto físico, promovendo saúde integral e inspirando mudanças positivas na vida de muitos conquistantes. Muito boa tarde, Marta. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Saúde em Foco. Obrigada. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui, Luciana. Prazer estar aqui, Islan. E é muito bom poder contribuir com dicas, com informação, até com orientações do campo da nutrição e da atividade física, pois nós sabemos que todas as áreas de saúde culminam para que a saúde e bem-estar venha da nutrição e da atividade física, pois um corpo em movimento, ele tem vida. E como você bem colocou, a prescrição do fitoterápico, ele tem que vir com responsabilidade e também com atualizações validadas pela ciência. Sem isso, é impossível ter um emagrecimento efetivo e para que sua saúde acompanhe isso. Mas o que te motivou a seguir a área de educação física e nutrição? Meu Deus. Porque todo mundo é aquela pessoa que dá aquele empurrãozinho, né? Então, A inspiração. A mulher aqui, eu sou neta de lavradores, sou filha de uma empregada doméstica e um representante comercial. Mas a vida acabou me levando para o esporte. Eu sou uma pessoa muito acelerada, muito barulhenta por onde eu passo. E eu comecei através da dança, do esporte. E quando veio
o curso de Educação Física para a Vitória da Conquista, eu ingressei na primeira turma. Sem contar que ela é bailarina. Acho que ela não falou isso, viu? Eu sou bailarina. Surpresa, viu, Marta? Eu sou bailarina. Nossa, eu sou muitas coisas, graças a Deus. Nós temos uma bagagem, nós formamos um histórico, um currículo ao longo da vida. Eu falo que se você quer conhecer alguém, busca no currículo dele, tanto de vida social quanto profissional. Realmente, eu comecei na dança, eu sou professora de balé, clássico e contemporâneo. Atuei na cidade por alguns anos nessa área também. Tá vendo, amiga? É uma pessoa então, aí bem o movimento eclética. sempre esteve. A respeito da educação física, eu faço parte de um movimento que o profissional de educação física, ele tem 2 categorias. Uma, ela já era para ter sido vencida, né? Que é uma categoria que atendia a população sem uma formação. Porque no Brasil houve um período que não tinha quantidade de profissionais para atender a população. Então buscava nos atletas, os atletas de jogos estudantis, da dança. Os performistas ali de performance, né? Mas não contente em ter só a prática, eu fiz a faculdade, onde eu sou muito grata a Deus pela educação física, por manutenção da minha saúde e também por poder contribuir para a saúde de outras pessoas. Marta, como é que você conciliou essas 2 áreas aí e como é que você utiliza elas no dia a dia, a junção dessas 2 áreas, nutrição e educação física? Vamos lá. Eu falo sempre que eu tenho 2 personagens. De 5 da manhã até as 13 horas, atua personal trainer. Sei. Aí eu brinco que tá lá toda desgrenhada, suor, roupa, malha, né? Bem descontraída no tênis. E aí à tarde chega, se apresenta a nutricionista. Eu acho que todo mundo tem vários personagens. Eu mesmo tenho. Nós temos, né? Acho que todo mundo inspira em um personagem, vira um personagem, né? E as 2 áreas, elas andam juntas. Para um emagrecimento duradouro, se você procura qualquer área da saúde, o profissional vai indicar uma alimentação. Nós trabalhamos hoje muito na corrente de desinflamar o nosso corpo. E tanto a atividade física quanto a alimentação, ela tem essa ação de modulação do nosso corpo, trazendo saúde e trazendo outros fatores como desinflamar o corpo. Quais são os principais desafios para trabalhar com emagrecimento e performance? Eita. Olha só, a princípio, eu não sei se eu coloquei no meu currículo, eu fiz nutrição esportiva, que era uma especialização que naquele momento estava em alta. Só que aí vem um contrassenso dessa questão da nutrição esportiva, que ela é voltada para o esporte de rendimento. Então, eu tenho uma especialização também na nutrição esportiva. Só que, para a nossa necessidade do público a ser atendido no nosso contexto, eu precisava de algo mais. E eu tenho paixão por tocar nesse ponto de dor, que é a obesidade, trazendo algo tão sublime e tão essencial que é a alimentação, mais o movimento. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, são 2 áreas que elas se convergem em uma mesma direção. E todos. Você vai num neurologista, ele vai te indicar atividade física. Vai. Você busca um endócrino, ele vai te indicar atividade física. Um psiquiatra, um psicólogo, qualquer área ele vai te indicar atividade física. E quando chegar a atividade física, para você ter êxito, você vai ter que se alimentar da maneira correta e balanceada e, não menos importante, que também faz parte da nutrição, a hidratação, a ingestão de água, que é fundamental e ela está inserida dentro da nutrição. E pouco se fala sobre isso. Fala-se, toma água, mas ela faz parte do nosso papel, enquanto nutricionista, estimular isso.
Marta, me fala quais os principais desafios que você encontra no consultório ou na academia para a obesidade, para emagrecimento, performance? O que eu percebo mais existe a dor do paciente. Eu não consigo compreender que alguém fale que ele está com 40 quilos, 50 quilos a mais e que ele se sinta bem. Não está bem. Fisiologicamente, metabolicamente, ele não está bem. Ele está inchado, ele está inflamado. Provavelmente aí ele tem um problema intestinal. Ele vai ter outros sintomas associados, como enxaqueca e outros mais. Como ele pode dizer que está bem? O seu Então, pâncreas, né? nós chegamos até aqui com uma fala de aceitar o seu corpo. Mas não é sobre formato de corpo. É sobre o que é esse corpo na sua composição. Você tem 100 quilos. Mas o que significa esses 100 quilos? Quanto de massa muscular você tem? Ou então você tem 50 quilos. Da mesma forma procede. Quanto de massa muscular você tem nesses 50 quilos e quanto de gordura você tem nesses 50 quilos? Você é um magro porque tem 50 quilos? De verdade é isso? E se você você tem 50 quilos, mas você tem um percentual de gordura de 40%? Você não é um magro, você é um falso magro. Você é um obeso, porque você tem um percentual de gordura muito alto. E aí é onde eu falo, a nutrição e a atividade física, ela anda junto, porque a atividade física vai falar da mesma forma. Um corpo que treina, ele adoece menos e se adoece, ele se recupera mais rápido. Aliado à nutrição, você vai performar, que é o quê? Baixar o percentual de gordura e aumentar a massa magra. Desde que você esteja aí com uma dieta voltada, uma cultura alimentar voltada para essa necessidade. Marta, nós acabamos de dizer que você é uma caixinha de surpresa. E você também tem um tema que é pouco divulgado, pouco falado, mas que as mulheres precisam saber, que é a parte da menopausa, né? Uau. Mas como você define a menopausa e quais são os principais desafios que ela impõe à saúde da mulher? Gente, assim, deixa eu me revelar. Revela. Eu sei Mas, que assim, jamais, né, amor? Eu sou a cara da riqueza, né? Sou maravilhosa. Mas eu tenho 52 anos. Então, dentro da faixa etária para menopausa, eu estou aí já classificada dentro dessa perimenopausa. E é gritante os conflitos que as mulheres passam nesta fase. É fácil encontrar mulheres que já estão com muitos sintomas da menopausa com os marcadores regulares. Por quê? Os marcadores dentro do recomendado, nem sempre o que é bom para a Luciana vai ser bom para a Marta. Porque cada organismo é diferente, né? Exatamente. Então, às vezes, nós encontramos mulheres já com alguns sintomas, mas com seus marcadores hormonais em dia. Em que ela procura por quê? Afeto psicológico. Afeta todo o seu sistema endócrino, alterações de sono, aí vem os sintomas, alterações de sono, pele descamando porque está ressecada, ressecamento vaginal também, baixo libido, indisposição, baixa energia, um corpo com uma propensão a ficar mais inflamado. Então, assim, é gritante. Nós ouvimos ao longo, né, dos anos falar qualquer estresse, uma mulher estivesse surtando lá, parece que ela está na menopausa. Era uma forma até pejorativa de indicar aquele surto. Mas a menopausa é isso mesmo. Ela pode causar isso. Mas que bênção que nós estamos em uma geração onde os estudos avançaram e através de protocolos validados, nós podemos amenizar todos esses sintomas. E uma das ferramentas é a atividade física e a nutrição.
que às vezes a menopausa não chega nem na idade exata, às vezes pode chegar até antes da idade, né? Inclusive, há disfunções hormonais em muitas mulheres que levam a determinadas mulheres a ter essa menopausa precoce. E que não é menor o efeito. Os sintomas, eles não diferem de uma mulher que está na idade, né, que é correta. Marta, a gente sabe aí que na menopausa existe a fase pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa. Então a gente observa hoje que vem aumentando a crescente de pessoas mais jovens entrando na menopausa. Você acha que isso está ligado ao tipo de alimentação, que hoje a gente tem essa questão dos alimentos transgêneros e tal? Então, também alimentação. Tem os alimentos transgênicos, tem também a questão da cultura alimentar mesmo, coloca no micro-ondas, não que eu seja contra o uso do micro-ondas, mas coloca dentro do micro-ondas, 2 minutos e está pronto, pede no iFood, olha eu fazendo a propaganda. Então, assim, sanduíches, a comida, as refeições estão cada vez mais industrializadas, rica em conservante. Infelizmente, a legislação brasileira ainda é capenga, olha, vai uma crítica, em termos de tornar algumas leis e algumas fiscalizações e trazendo algumas validações científicas para a população. Por exemplo, uma coisa que está em alta hoje, e aqui pouco se fala no Brasil, é a questão dos corantes, que na Europa não se usa. Nos Estados Unidos agora eles estão com uma política varrendo tudo que é corante dos alimentos, até da indústria farmacêutica. Sim, correto. E aqui no Brasil, pouco se fala. Então, assim, aí vem outras questões, né? As pessoas estão cada vez mais sedentárias e envolvidas em entretenimento que traz essa ativação hormonal. Então, assim, nós estamos sendo bombardeados de todos os cantos. Eu quero entrar na área de Islã. Vai lá, amiga. Os produtos de farmácia, muita gente não acredita, mas os produtos naturais também ajudam com mais qualidade na questão da menopausa? Sim. Vamos lá. Islã vende mulungu, correto? Correto. Farmácia, né? E tem a semente do mulungu. O que vai diferir do chá de semente de mulungu para uma cápsula é a concentração de ativos que tem dentro daquela cápsula, correto? Flavonoides, isso mesmo. Então, o que vai diferir é isso. Mas a gente não pode dispensar. Por quê? A indústria farmacêutica, ela veio aproveitando esses ativos da natureza. Não foi assim, tirou lá de Marte. Não, é daqui mesmo, é da Terra. Né? Então, esses ativos foram tirados de sementes, de raízes. Então, tem uma eficiência? Tem. Só que a barreira dessa eficiência é quanto você precisa de ativo. Numa cápsula, a gente consegue controlar essa quantidade de ativos. No chá, a gente não consegue controlar. E tem mais uma questão, é a biodisponibilidade do ativo desse chá e do ativo da cápsula para o organismo. E aí vai trazer implicância na eficiência de absorção e de efeito. Correto. Eu mesmo prefiro produtos naturais. Eu também. Eu sou naturalista. Não é à toa que os farmacêuticos no passado foi considerado bruxos, né? Tem essa questão. Não é seu caso. Não é meu caso, viu, gente? Depende do horário. Marta, é uma pergunta assim que eu acho que interfere no surgimento da menopausa mais cedo. Quando a moça, a menina, ela menstrua mais cedo, também está relacionada à alimentação, né? Como você falou aí. Você acha que quando ela tem esse processo de menstruação mais cedo, é porque ela vai entrar mais cedo também no processo de menopausa? Então, pode ocorrer, como não?
Pode ocorrer. Como não? Tá? Mas é um dos pontos a ser investigado. É um dos pontos. Até porque aí entra também tendência familiar, né? Isso. Mas vamos lembrar, vamos voltar nessa questão aí, que as crianças, gente, ela está entrando na menarca, tendo a menarca cada vez mais cedo, porque nós somos estimulados, não só pela alimentação, não só pelas atividades. Até pela mente, né? Exatamente. É um fator que contribui muito. Em tudo nós nos alimentamos, né? Parte espiritual, parte mental. E o que as crianças hoje? Para onde elas estão brincando na rua? Não. Cada vez menos. Só ali com o telefone jogando, brincando, né, Lu? E nem sempre, né? Os adultos têm o controle do que elas assistem, né? Então, as crianças estão sendo bombardeadas. Então, esse estímulo hormonal está cada dia mais cedo. Ô, Marta, aconteceu um fato. Uma amiga minha estava em Salvador com a mãe e ela tem problemas no pulmão. E ela começava a transpirar, sentia aquele calor, suava demais. Aí todo mundo falava para ela assim, isso aí é a menopausa, é a menopausa. Quando chegou no pneumologista, ele falou assim, não, isso aí é do pulmão, que já tem um caso já de pulmão. Então, as pessoas têm que saber, hoje em dia, diferenciar, né, o que é uma menopausa e o que não é. Porque tem casos de saúde, por exemplo, hipertensão pulmonar. Quem tem hipertensão pulmonar não pode tomar nada que tenha... Eu esqueci o nome. Histamínico? Não. Que tenha... Corticoide? Então, assim, aí tem que ser um acompanhamento de uma nutricionista. Sim. Inclusive, assim, eu quero... vou lembrar o nome, vou falar. Quero colocar algo que bem pertinente quando a gente fala de ativos, né? Na nossa legislação de nutrição... Hormônios. Consta uma questão muito séria. Um nutricionista, para que ele venha prescrever um chá, ele precisa ter uma especialização em fitoterápicos. Prescrição de fitoterápico. E essa formação, ela tem que estar registrada no conselho. Então, não é todo nutricionista que... Exatamente. Não é todo nutricionista que está apto para prescrever. Mas também acontece o seguinte. O chazinho da vovó, né? O chazinho da vovó. O vizinho que passou para fulano um chá de uma mistura com várias ervas, e ela emagreceu. Ela usou e emagreceu. Ou então, ainda que tenha sido o nutricionista que passou a vizinha lá da esquina. Aí ela veio passando para todas as outras. Gente, fiquem de olho. O que serve para Maria pode não servir para Carlinha. Você entendeu? Porque cada um tem uma necessidade. E, por exemplo, em uma fórmula, geralmente produzimos uma fórmula voltada para intestino irritável, por exemplo. Aí a gente monta essa fórmula, cuidando do intestino, e a gente pode colocar um ativo para contribuir com outra questão naquela paciente. Uma mesma fórmula. É possível? É possível. Ou então a gente passe duas fórmulas e uma está associada com outra. Eu faço isso com frequência. Uma está associada com a outra. Aí, Mariazinha pega só uma das fórmulas e passa para a Joana. Ela vai ter o mesmo efeito? Não. Provavelmente não. Até porque tem diferencia, né? Ela tem condições diferentes. Então, assim, além de você procurar um profissional que esteja apto e que tenha conhecimento para lidar com a prescrição de fitoterápico, é interessante também você não entrar nessas questões. Gente, o que difere o remédio do veneno é a quantidade. É a quantidade. Por exemplo, eu passo pelo pneumologista, aí ele fala, você tem um problema de hipertensão pulmonar, não pode consumir nada de hormônios. Aí esse relatório dele
Aí eu levo para a nutricionista para que ela analise Sim. e ela veja. Aí, dentro dessas questões você colocou aí, qual foi a hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar. Só para agregar, Marta, aqui, que a gente sabe que tem muitos fitoterápicos que têm ações de hormônios. Sim. Então, que tem são tudo os isso. fito-hormônios. E que, a depender, por exemplo, eu vou colocar algo mais próximo do que a hipertensão pulmonar. Sim. Eu vou colocar as questões de câncer, que tem que a origem ela está afinada com hormônios reprodutivos. A depender do caso, eu não posso usar um ativo que seja fito-hormonal. E esses fito-hormonais, eles estão na natureza, são ervas. Então, novamente, não dá para sair usando fórmula desse para quê? E essa questão de outros profissionais, quando vem de lá, eu peço um relatório. Vamos olhar todos os exames. Não é só, eu não quero só saber se as vitaminas estão boas. Né? Eu sei ler um exame bioquímico. Então, eu vou olhar. E o que ele falou aqui desse hormônio da tireoide? Esse T4. O que ele falou? Ele fez alguma observação aqui? Já houve casos de eu ligar. Eu tenho um caso recente de uma senhora de 98 anos, que não é o caso da menopausa. E com algumas questões de baixa vitamínica. E ligar para o médico, eu ligar para o médico e falar, ela vai passar contigo em junho, mas ela está com uma baixa de ferro. Eu quero saber qual é a conduta que você tem usado, porque você já atende há mais tempo que eu. E até a sua consulta, eu vou mediar essa situação. Lógico, dentro da minha legislação, porque aí também tem outras questões. Eu tenho um limite de vitaminas, de ativos que eu posso passar. Acima disso, só o médico, dentro da área dele. Então, perceba que, apesar, nesse instante, eu fiz uma crítica aos órgãos, né, que legisla para nos proteger, como a Anvisa e outros, mas agora também eu vou falar sobre, nós temos legislações no Brasil que, se elas forem bem obedecidas, é para cuidar de nós, é para que nós sejamos protegidos. Então, assim, o nutricionista, ele não pode interferir na conduta médica e vice-versa. Nós somos para trabalhar juntos, é uma área, né, ajudando a outra. Então, quando o paciente chega com algum problema, eu vou verificar dentro da minha área de forma que eu possa ajudá-lo sem interferir, tanto na conduta médica quanto trazendo o melhor para o meu paciente, verificando o que ele pode e o que ele não pode usar. Marta, a gente está falando muito sobre menopausa. Eu tenho assim se você já pegou também casos de andropausa, sim, que já é voltado para o público masculino, sim, né? Sim. E assim, o que é que você indica para esse homem que está enfrentando um problema de andropausa, tipo relacionado à alimentação e à atividade física? Porque às vezes ele nem sabe também, né? O homem tem mais que a mulher está mais no consultório do que o homem, na realidade. Então, nós temos os homens culturalmente. Se fala menos em menopausa. Ainda existe um preconceito. Os homens têm dificuldade de aceitar essa questão. E hoje, não só na questão idade. A gente encontra jovens. Gente, pós-pandemia, eu tive um paciente eu esqueci aqui a idade, mas acho que ele tinha entre 19 e 22 anos. Onde os hormônios dele estavam no chão, gente. No chão, ele ficou obeso, indisposto, ficou depressivo, fez quadro de ansiedade. Então, olha para você ver, foi a pandemia. Não, a pandemia foi só o gatilho. Essa baixa hormonal veio de onde? Então, assim, a conduta para os homens na questão da menopausa
andropausa, andropausa é exatamente os mesmos cuidados, tá? Primeiro, verificar os hormônios como estão. Se necessário for buscar o médico, buscar o endócrino para fazer a reposição hormonal. E aí vem a questão da alimentação anti-inflamatória. Se tiver algumas outras doenças associadas, tratá-las também dentro da nutrição. E atividade física, levando esse homem ao ganho de massa muscular e à redução de gordura. Que a gente sabe que a própria atividade física, ela modula os hormônios, né? Sim. Inclusive, uma coisa assim que pouco se fala, eu sinto muita necessidade de falar, quando a gente fala no consultório, causa um susto, é que a atividade aeróbica, ela é necessária? É. Inclusive, o coração agradece, né? O estresse ajuda a controlar o estresse, inclusive. Mas ela degrada a testosterona, tanto em mulher quanto em homem. Ela, bem associada com a musculação, faz uma junção. Uma junção perfeita. A musculação, ela vai modular a testosterona, mas a atividade aeróbica, ela vai degradar a testosterona. Então, aí, as mulheres que tomam aí, a mulher quanto o homem. O masculino. A mulher. Nesse período. A mulher na menopausa quanto o homem na menopausa tem que entender que musculação ele vai precisar para sempre. Amém. E a atividade aeróbica vai entrar aí para ajustar outros fatores. Só para descontrair. Você, homem, que às vezes não tá aí brincando certinho com o Joãozinho, pode ser problema hormonal, você tá na andropausa, procure um urologista, um endócrino, porque hoje em dia a gente também vê muitos homens aí caindo em produtos, né, para aumentar essa libido aí, mas sem prescrição médica. Cuidado. Inclusive, eu quero salientar dentro da fala de Islam, cuidado com a autoprescrição, ou, né, você vai lá e compra na farmácia, é fácil de comprar hormônio, você vai lá, compra na farmácia e faz uso por conta própria. Lembrando que quando você faz o uso da testosterona ou de qualquer outro hormônio, você vai desencadear algumas altas. E uma delas é o aumento do colesterol. E você não tem conhecimento para ajustar esse colesterol. E aí infarta, né? Mesmo sabendo brincar com os mãozinhos. Acaba infartando, gente. Infartando, mudando, né? E morrendo suavemente. Vou filmar minha amiga. E as mulheres que usam na academia os hormônios masculinos, como é que chega é isso aí, né, Lu? Então, como chega nesse período? Então. Já que Isla está falando do Joãozinho. Então, infelizmente existe um uso indiscriminado nas academias. Eu vivo dentro da academia, eu sei, eu posso falar, eu posso fazer essa afirmação. A gente vê acontecer e requer uma responsabilidade dos profissionais, né, orientar melhor e até denunciar. Então, existe esse uso indiscriminado. A questão toda é que a pergunta fica, se existe um uso contínuo desses hormônios e sem uma orientação, sem uma monitoração, essa mulher vai chegar na menopausa? Ela não vai. Porque, na verdade... e na verdade, assim... Pode ser que nem chegue, né? Ela vai mascarar. O problema é ela desencadear problemas outros, maiores. Até um infarto, porque está tudo mascarado, né? E lembrando que esse aumento hormonal, ele pode desencadear também outras doenças bem silenciosas, como hipertensão, levando ao infarto do miocárdio e AVC. Então, você dá um conselho para essas mulheres aí, por favor. Ai, não só as mulheres, gente. Tem uns adolescentes também fazendo isso aí. Às vezes a gente olha assim, nossa, que corpo bonito, né? A gente olha para a mulher. Eu sou bem resolvida, eu consigo
achar uma mulher linda. O problema é quando ela abre a boca e tá aquele vozeirão grave, né? Mas se ela curte, tudo bem. Desde que ela procure um bom profissional, ela seja monitorada e ela se cuide. Esses dias eu não sou de assistir novela, mas estava passando em uma que terminou da Globo, de um rapazinho que estava usando por conta própria, junto com o personal, produtos, né, para hormônios. O que aconteceu? Na novela retratou que ele teve que fazer um transplante de fígado. Então, é um caso muito sério, né? Por isso que eu falei a questão da denúncia. Dentro da legislação de educação física, isso não é permitido. Só para vocês terem uma ideia, falou-se muito em hormônio aqui. Eu não posso prescrever nenhum ativo que seja injetável, por exemplo, nem na área de educação física, nem na área de nutrição. Se existe um profissional nesta cidade que esteja com esse tipo de conduta, isto é crime. Denuncie. Denuncie. Gente. Mães e pais, fiquem de olho aí com seus filhos, adolescentes. Eu acho que eu não serei convidada novamente. Você é especialista em emagrecimento e performance. Qual a estratégia específica recomendada para mulheres na menopausa que desejam emagrecer com saúde? As estratégias. Alimentação equilibrada. No caso de emagrecimento, desinflamar, né? Protocolo para desinflamar e melhorar a composição. É imprescindível que tenha atividade física. Novamente lembrando, você pode fazer uma dieta restritiva e não chegar a lugar nenhum. Emagrece 5, 10 quilos e volta a engordar tudo novamente, porque o seu percentual de massa muscular é baixo. Dentro do protocolo da nutrição, o desinflamar ele vai passar desde a alimentação anti-inflamatória, tirando aí os industrializados, a ingesta da água, a atividade física, porque essa deve ser uma orientação também do nutricionista, incentivar as pessoas para a atividade física. E, se necessário for, se o paciente precisa de ajuda, usar fitoterápico, sim. Lembrando que esse profissional precisa ter conhecimento para isso. Do que está prescrevendo, né? Exatamente. Ô Marta, como é que você lida no seu dia a dia, na questão tanto emocional, física, né, que te mantém assim tão para frente, assim, essa mulher ágil? O que é que te motiva mais para levar, né? Porque a gente sabe que a nutricionista e também a educadora física, ela tem que ser o espelho de referência, né? Pois é, eu ia fazer uma pergunta pro marido dela aqui, mas deixa ela responder. Vamos eu lá. quero saber se em casa ela também segue as normativas. Nossa! Não, pela fisionomia dele, eu já entendi o recado. Olha só. Gente, primeiro, eu acho que eu comecei aí com a atividade física na infância. Eu comecei na infância. Então, eu sempre tive atividade física. Eu coloco no consultório, eu sou uma incentivadora que as pessoas procurem trabalhar nas valências, corpo, mente e espírito. Eu professo uma fé, eu sou cristã. Você professa a sua fé? Por favor, vá desenvolver sua fé. Existem validações científicas de pessoas que, quando ela professa uma fé, eu acabei de dizer que eu sou cristã, minha fé é em Jesus Cristo. Elas adoecem menos. E se adoecem, se recuperam mais rápido. Então, perceba o contexto espiritual. E você não tem como desvincular o espiritual do corpo e da mente. Se uma pessoa tem uma vida espiritual direcionada, né, por fé, ela cuida da questão emocional, as suas emoções, atividade física e alimentação. Gente, o resto a gente corre atrás. Problema todo mundo tem. Mas se você consegue equilibrar corpo, mente e espírito, a coisa anda. Agora, quando você está num ambiente que chega alguém com negatividade, você está de boa e aquela negatividade da pessoa te... Lu. Então você tem que estar com o espiritual realmente Lu, fortalecido. Eu já tô aqui na intimidade, te chamando, fica à vontade. te chamando de Lu.
Lu, nós vivemos em um universo, eu não vou dizer que eu sou vítima não, tá? Onde não é só a questão negativa de alguém que afeta o ambiente. Quem me conhece na academia, eu sou aquela pessoa que já saio do carro no estacionamento, eu cumprimento a pessoa do shopping. Eu acho que é o mínimo que eu tenho para dar para aquela pessoa que eu encontro logo no início do meu dia. Bom dia, bom dia, bom dia e passo. Isso incomoda? Incomoda. Vai incomodar. Então perceba que a pessoa que não está bem, não é só ela que afeta. Eu também, se eu chegar com o meu riso, incomoda. Então, assim, o problema é você estar... o problema não. A solução é você estar blindado com o seu autocuidado em dia para que o mal que está lá, ele não afete você. É a questão da autorresponsabilidade. E aí eu sempre faço uma pergunta. Eu lidero jovens em igreja e tal. E eu sempre faço uma pergunta quando alguém me apresenta um problema que o outro fez e tal, aquela coisa toda. Eu fui ferido. Você foi ferido? Você estava bem? Porque se você estivesse bem, a pessoa não tinha conseguido te ferir. Então perceba que tanto o mal afeta quanto o bem. Mas você precisa estar com seu autocuidado em dia. E se esse ambiente é tão tóxico, né? Ou você vai trabalhar com estratégias para trabalhar dentro desse ambiente sem que ele, né, te incomode, ou então você vai sair desse ambiente. Eu saio. Eu também saio. Eu prefiro me retirar. Então, eu conheço uma pessoa que quando ela chega no ambiente que ela me vê, ela fala que todo mundo fala comigo. Eu pego e vou embora. Então. Porque já me incomodou, porque educação vem de berço. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas tem pessoas que ele acha desnecessário. Ele acha assim que o seu riso é desnecessário. Sua alegria é desnecessária. A sua felicidade é desnecessária. Que você é muito amostradinha, Lu. Então tá incomodando todo mundo. Tanta gente, né, amiga? Assim, mas é melhor vibrar, né? Do que ficar desse retraído. modo, do que ficar lá numa opressão e querendo levar todo mundo para essa situação oprimida. Que Deus te abençoe. Deixa incomodar. Porque a estrela, Brilhe. quando brilha, incomoda todo mundo. Sim. A inveja Demais. logo aparece, mas nós estamos aqui preparados e protegidos. Mas quem está blindado, a inveja cai por Mas terra. a questão é exatamente essa, sobre o autocuidado. Não deixar que o mal que está no outro afete você. Exatamente. Quais são os riscos para a saúde da mulher que não busca acompanhamento adequado durante a menopausa? Mulher desobediente. Eu acho que eu seria uma desobediente. Eu acho também, viu? Assim, olha só, não existe assim o super-humano. Um dia desses eu vi um podcast onde vários bodybuilders, treinadores, marcaram um jantar num restaurante Big Master, né? E aí, quando todos sentaram à mesa, foram pedir o menu, um tirou a sua frasqueira de marmita e colocou em cima da mesa e começou a tirar as marmitinhas. E aí um outro falou assim, não, mas hoje, mas nós não combinamos de nos encontrar e tal, hoje, poxa, não. E aí começou aquela questão. Ele, bem pleno, maravilhoso. Bem fino. Bem maravilhoso, bem resolvido. Ele falou assim, não. Eu vim para acompanhá-los. Eu vim para estar com vocês. Mas eu vou treinar a minha mente. No momento que eu resisto, cada refeição aqui só é minha escolha. Eu estou treinando isso. Então, gente, olha só. Refeições é um momento de confraternizar e eu posso tirar esse momento. Se você me ver numa pizzaria, eu não vou estar comendo alface, eu vou estar comendo pizza. Não eu faz vou sentido, estar né? comendo uma massa. Mas eu entendo o que ele quis dizer. Ele estava se autotestando. Para ele ali, ele se colocou numa questão de crescimento. Você falou assim, que ia fazer uma pergunta para o meu marido.
Com certeza eu sei a resposta dele. A resposta dele é: a minha rotina é muito boa. A minha rotina está dentro do meu protocolo. Quando eu saio, eu vou comer pizza. Se for o caso de me colocar na situação do maravilhoso lá que eu acabei de falar, pleno, eu vou fortalecer minha mente de modo a rejeitar o que eu quero rejeitar. Então, assim, por exemplo, eu não me incomodo de estar em lugares onde tem pacientes meus e os meus pacientes resolveram chutar o balde naquele momento. Sua parte você fez, o paciente. O paciente que... Na hora de sair, provavelmente eu vou dizer assim: amanhã você volte pra dieta, tá? Mas ele tem uma rotina boa. Então, uma refeição não vai detonar a saúde dele. Um momento que ele tira para confraternizar, para viver aquele prazer ali, mas todo ele mundo pode. tem esse momento de extravasar. Eu acho que Agora, lembrando que a vida não é só prazer. Então, nós precisamos ter uma rotina equilibrada, modulada. E, assim, nós também temos que acabar com esse conceito de comer saudável é uma comida ruim. Ela não tem que ser ruim. Até como coloca o prato pode mudar muito. Se você é zeloso pela forma com que você arruma o prato e ele fica bonito, ele fica prazeroso, pode mudar tudo. Seu conceito sobre a alimentação. Eu não tenho essa disciplina, não. Nós temos que buscar, viu, amiga? Ai, ai. Doutora, como o sono e o estresse impactam o equilíbrio hormonal na menopausa? E quais estratégias a senhora recomenda para melhorar esse aspecto? Sono é complicado. Sono é o seguinte, é uma das variáveis mais difíceis de controlar. Então, uma das estratégias, assim, que parece clichê, mas ela é validada cientificamente, é a questão da higiene do sono. E, se for o caso, o uso de alguns chás. Não vou citar os chás aqui, porque eu não vou promover a automedicação. Com certeza. Né? Mas o uso de alguns chás para ajudar a modular. Faz parte da higiene do sono. Dormir todos os dias no mesmo horário, acordar todos os dias no mesmo horário, manter o quarto escuro, sem fechar até aquela luz que fica lá na televisão ou em algum aparelho eletrônico. Fechar e dormir. Acordou durante a noite para tomar água, para ir no banheiro, de preferência não tome água durante a madrugada. Mas acordou no meio da noite, não abre a luz do celular, não. A noite é para dormir. Para viver, aprontar, criar, produzir dia. Aprontar, viu? Aprontar, sim, é bom, não é? É uma delícia. Então, eu peguei meu notebook e deixei no escritório. A melhor coisa. Aí você tô dormindo tem cedo. O horário correto, porque nós temos o ciclo circadiano e nós precisamos dele para que os nossos hormônios fiquem regulares. Aí aí você fala, pode afetar? Pode afetar, sim. O sono, ele é anti-inflamatório. E, inclusive, ele tem uma forte participação na regulação dos hormônios, no controle do estresse. Uma pessoa estressada, ela pode desenvolver várias compulsões, inclusive alimentar. Uma pessoa estressada, ela está suscetível a várias doenças. Então, o sono pode afetar e muito ao emagrecimento. Antes de você ir na nutricionista, se você ainda não está com a agenda, na arte magistral você encontra, né, Lu, Sono Mais, que é com Zembrim, Fenibut, Teanina, coisas naturais, mas na dosagem padrão. E o resultado é imediato, viu, gente? Inclusive, essa é a farmácia que eu tenho uma parceria, né? Agradeço muito. E quando eu indico com a confiança de que, conforme a minha prescrição, ela é prescrita, ela é solicitada por mim, ela vai ser verdadeiramente colocada na cápsula a quantidade de ativos que eu prescrevi. Não é à toa que seus pacientes têm resultado, né, minha amiga? Exatamente. Infelizmente, nós temos que zelar também por essas questões,
que na cápsula tem exatamente o que foi solicitado. Com certeza. A gente tem um padrão de olha, qualidade e rigor. Já tô sabendo aí que amanhã tem inauguração, por favor. Aproveitar, minha gente, eu quero convidar vocês que amanhã, Lu e Marta, a Arte Magistral abre sua 4ª loja aqui em Vitória da Conquista, na Avenida Olívia Flores, 849, e será às 19 horas. Então, fiquem ligados, porque você da região da Olívia já tem uma Arte Magistral lá para você. Tá bom, gente? Amanhã eu vou enfrentar todas as minhas dificuldades. Entrar no segundo personagem e vou passar lá. Esperarei, viu? E lembrando que o Portal Notícias Bahia também estará lá, O fazendo a Portal transmissão, Notícias. fazendo toda a divulgação. E nós vamos fazer muita fofoca de lá, quem foi, quem não foi. Quem não foi, vamos, né? amanhã vamos aprontar um pouco, né? Prepare, viu? Vai ser um negócio. Isla, antes de encerrar aqui, eu quero dar um recadinho da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos lá. A Secretaria Municipal de Saúde Vitória da Conquista emitiu um alerta à população sobre o aumento expressivo do casos da gripe no município e reforçou a importância da vacinação contra o vírus da influenza. Inclusive, nós entrevistamos o Dr. Jaime. Certo, E lá 8 na dias, né? farmácia tem os remédios também de Tem imunidade, não é, o Isla? própolis e tem o Imunoarte. Gente, por favor. Exatamente. Então, se previna com a vacina e vai lá na farmácia para poder reforçar a imunização. A imunização que anteriormente era direcionada ao grupo prioritário, agora está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade, liberou para a população. De acordo com os dados divulgados pela Vigilância Epidemiológica, entre o período de 29 de dezembro de 2024 e 17 de maio de 2025, correspondente até a 20ª semana epidemiológica, foram notificados 286 casos de síndrome respiratória aguda grave no município. Dentre esses 6 casos, foram confirmados para infecção pelo o vírus influenza, gente. Então, obedeça aí o recado aí da Secretaria de Saúde. Vamos imunizar, né, Marta? Destaca que a ampliação da campanha de vacinação busca conter a circulação do vírus e evitar agravamentos de casos, especialmente entre pessoas com maior risco de complicações, como idosos, crianças portadoras de comorbidades. Além da vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a adotar medidas preventivas, como a higienização frequente das mãos, o uso de máscara em ambientes fechados ou com aglomerações, e a busca por atendimento médico diante dos sintomas gripais, como febre, tosse e dificuldade para respirar. A dose da vacina está disponível em todas as unidades de saúde do município. A campanha segue enquanto houver estoque com atendimento em horário comercial. Para mais informações, a população pode entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima ou acessar os canais oficiais da Secretaria de Saúde do município. Então, vai lá, a Secretaria está fazendo esse apelo. Fernanda Maron, a secretária de Saúde, está percorrendo toda a zona rural, está percorrendo as unidades de saúde para ver se estão abastecendo de vacina. Ela está cobrando. E não esquece, cuide da sua imunidade. Vai lá, vai onde, Islã? Na Arte Magistral você encontra produtos para aumentar essa imunidade, gente. Blinda aí. Lembrando que a sua saúde, ela passa também por uma questão. Se você aumenta a sua imunidade, você pode ir para o seu treino, buscar a sua performance, buscar também esse emagrecimento. Se você adoece, você vai dar 2, 3 passos atrás, porque vai ter que parar de treinar. Então, vai melhorar a sua imunidade. Passe aonde, Islã? Na Arte Magistral, gente. Detalhe, vai curtir o São João, o Arraiá da Conquista, que está cheio de atrações boas. Vai vacinar, protege, vai estar muito frio a cidade. Vai lá, se protege. Que aí você vai estar protegendo outras pessoas também, vice-versa, né? Ama. E assim, encerramos mais uma edição aqui do Portal Notícias Bahia. Obrigada pela companhia, pela audiência de sempre. Continue ligado nas nossas redes sociais, @Portal Notícias Bahia. Nós vamos estar soltando a matéria aqui de Marta. Então, fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais. Marta, muito obrigada por ter vindo e aguardamos aqui a próxima vez, viu? Porque as O perguntas assunto, né? Não terminou, não. Eu que agradeço. Tem mais na caixinha de surpresa. Tem sim. Gente, boa tarde, muito obrigado. E retornaremos na quinta-feira com mais Saúde em Foco.